Pra você ter uma ideia, isso aqui é maior que um ônibus. E aí galera, beleza? Pro vídeo de hoje eu tô indo pra um lugar muito diferente. Vi que era muito próximo e é o Memorial da Guerra da Coreia. Então eu fiquei um pouco curioso pra saber como é. Começando o vídeo de hoje também com uma vista dessa. Esse aqui eu acho que já é... Aqui já deve ser parte do lugar que eu vou. Esse caminho aqui é muito bonito. Tem uns banquinhos aqui, ó. O Memorial da Guerra da Coreia, em Seul, é um lugar de lembranças e reflexão. Aqui estão guardadas as memórias de um conflito que dividiu uma nação, cujas feridas ainda marcam o presente. A Guerra da Coreia foi uma luta pelo futuro de um povo recentemente libertado da opressão colonial do Japão. Então eu vou mostrar pra vocês, vamos lá. Oh, não, ok. Era para eu ter começado a gravar um pouco mais para trás daqui, só que eu não consegui porque o cara veio correndo falar para mim que eu não podia gravar lá. Eu acho que tem um prédio aqui de frente que eu não sei o que é. Ele falou que de forma alguma eu poderia gravar. Ele quis até ver o vídeo que eu cheguei a começar ali no momento, só que ele falou que melhor não continuar gravando ali. Todo de terno assim, tal. Eu acho que o cara era tipo quase do serviço secreto, alguma coisa assim. Não teve nenhum problema, ele só pediu para eu não gravar lá, né? Tipo, ele falou educadamente comigo, mas ele veio correndo assim. Eu até me assustei um pouco na hora. E esse é o lugar que eu vou estar aqui hoje. Tem muita coisa legal para mostrar aqui. Espero que vocês me acompanhem nessa parte histórica da Coreia. Ó, já na entrada a gente já se depara com dois aviões gigantes que tem aqui. Não, um avião gigante só, né? Porque esse aqui não é. Aí aqui tem um pouco da história desse avião. Ele é um modelo russo que foi feito em 1995. Ele foi utilizado como treinos iniciais para quem está começando a aprender a pilotar avião. É esse que é utilizado. E ele foi aposentado em 2018. Muito bonito. E aí tem esse gigante aqui, ó. Vamos ver ele de frente. Olha o tamanho desse avião. E dá para subir aqui. Aí aqui é por dentro da escotilha dele. Puta que susto! Nossa! Não sei se vocês conseguem ver pelo reflexo, mas tem uns bonecos ali dentro, eu pensei que era alguém. Pelo reflexo não vai dar pra ver não, eu acho, hein? Porque tá muito sujo. Bom, enquanto a gente anda aqui, queria falar mais uma coisa da Guerra da Coreia. Basicamente, nunca houve um tratado de paz entre as duas Coreias. Oficialmente, elas ainda estão em guerras. O que aconteceu foi apenas um tratado ali de cessar-fogo. Para a gente entender melhor a profundidade desse conflito, precisamos voltar ali para meados do século XX. A Coreia sofreu uma ocupação japonesa de 1910 a 1945. Durante esses anos de opressão, o povo coreano sonhava com a liberdade. Após a rendição do Japão em 1945, a Península Coreana, finalmente livre, foi dividida pelas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. O Paralelo 38 se tornou uma linha artificial que separava famílias, amigos e uma cultura milenar. Na esteira dessa divisão surgiram dois líderes, Kim Il-sung no norte, considerado um herói da resistência contra a ocupação japonesa, e Syngman Rhee no sul, apoiado pelos Estados Unidos. Ambos tinham visões para a unificação, mas sob sistemas diferentes. As tensões na península aumentaram rapidamente. O povo coreano, dividido e desejando a reunificação, assistia impotente à escalada de conflitos provocados pela intervenção estrangeira. A influência dos Estados Unidos no sul, temendo o avanço soviético, consolidou um governo que muitos coreanos viam como uma extensão da ocupação, porém dessa vez sob um novo mestre. Foi só um ponto aqui rapidinho, conversando com uma amiga minha sul-coreana que gosta de ler e estudar bastante. Ao contrário do que muitos podem imaginar, quando os coreanos estudam a respeito e descobrem a influência americana na Coreia do Sul, eles realmente não gostam disso. Eu não sei se vocês conseguem ter uma noção, mas esse tanque de guerra é muito grande. Por mais que eles sejam aparentemente dos modelos antigos, eu não consigo ver nenhuma placa que informa o nome dele. Ah não, deve ter do outro lado, porque tem uma aqui. Olha isso, é muito grande. Aí aqui do lado tem já esse daqui, ó, que é um M47. Olha o tamanho disso daqui.
Bom, esse tanque grande aqui atrás de mim, ele é basicamente um que foi usado como um protótipo, nunca viu no campo de batalha, mas mesmo assim ele é bem grande. Esse aqui é uma produção inteiramente da Coreia mesmo. Aí esse aqui parece aqueles bem antiguinhos. Ó, tem um barco, um navio de guerra aqui, ó, dá pra subir nele, depois eu vou ir nele também. Em 25 de junho de 1950, as tensões chegaram ao ponto de ruptura. Tropas norte-coreanas, determinadas em reunificar a península e libertar o sul da influência estrangeira, cruzaram o paralelo 38. O que se seguiu foi uma guerra devastadora, que arrasou cidades e dividiu ainda mais o povo que já sofria com décadas de ocupação e divisão forçada. Gente, só uma coisa também, eu não sei se dá pra perceber, mas qualquer um desses aqui que tá do meu lado, que é a artilharia, qualquer um é maior que um carro normal. Eu não sei se pela noção não dá pra entender muito o tamanho, mas eles são muito grandes. Ó, pra você ter uma ideia, olha o tamanho do cara perto desse daqui, ó. Imagina o tamanho desse daqui. Eu vou ir ali perto só pra mostrar pra vocês o tamanho desse canhão. Olha isso daqui. Agora, só para falar em tamanhos de canhão, olha isso daqui. Para você ter uma ideia, isso aqui é maior que um ônibus. Eu não sei se pela câmera dá para ter a noção do tamanho que é isso, mas é muito grande. Normalmente você entra por trás, né? Seria legal se tivesse algum assim que, tipo, pô, você pode entrar para ver dentro, pelo menos, na parte da onde ficou o motorista do tanque, né? Eu só quero mostrar que tem realmente tanque aberto. Que da hora. Vou entrar. Acho que tem alguém nesse? Tem. Então eu vou ir nesse aqui primeiro. Ó, esse daqui ele pesa quase 13 toneladas, tem uma velocidade máxima de 70 km por hora e uma autonomia de 480 km. Mas vamos entrar lá para ver. Nossa! Olha isso, tô dentro de um tanque. Para vocês verem, ó, é aí que fica o motorista. A visão dele eu acho que fica por ali, ó, um pouquinho. A escotilha para ele botar a cabeça para fora. Cara, que legal. E aqui fica um outro, ó. Acho que era aí que também ficava uma metralhadora, mais uma escotilha aqui. O outro que a gente vai entrar é esse daqui. Ele também tem como entrar ali no canto. Ele já é bem maior. Esse parece aqueles tipo anfíbio que também consegue ir por dentro da água. Vamos dar uma olhada. Ah, esse aqui é bem maiorzinho mesmo. Dá pra quase ficar em pé. Vamos ver como que é ali a parte. Nossa! Olha isso! Essa é a visão de quem tá ali. Tem mais esse outro espaço aqui, deixa eu ver. Ah, aqui eu acho que é para quem ficava... Não sei se esse aqui é a parte do comandante ou do... gunner, né, o que opera as armas aqui. Deixa eu mostrar ali em cima. Ó. Cara, mas é muito da hora. Olha o tamanho disso. Aí aqui a gente chega na parte de mísseis, ó. Tem vários tipos de mísseis aqui. Agora em questão de tamanho, olha o tamanho desse míssil aqui. Imagina isso sendo utilizado, cara. Esse daqui, ele era utilizado como um míssil de defesa. O tamanho que era isso. Não tem informação sobre como era o impacto deles, nem nada disso. É mais as informações que tem sobre tipo o nome, quando foi projetado, para quanto que era e essas coisas.
Alguns estudiosos ainda dizem que o ataque norte-coreano se seguiu como uma resposta de um ataque que tinha sido efetuado primeiro pelos Estados Unidos. Porém, a resposta internacional foi rápida. Sob a bandeira das Nações Unidas, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos entrou na guerra para sustentar o governo do Sul. O conflito, que inicialmente buscava a reunificação coreana, transformou-se numa batalha entre superpotências. A península se tornou um campo de batalha da Guerra Fria, onde o destino de milhões era decidido por forças estrangeiras. Mas a guerra não foi apenas uma série de batalhas, foi uma catástrofe humanitária que desabou sobre o povo coreano. Milhões de civis foram deslocados, famílias foram destruídas e incontáveis vidas foram perdidas. O sofrimento não distinguia entre norte e sul. Era o povo coreano, como um todo, que pagava o preço mais alto. Hoje, enquanto caminhamos por esse memorial, lembramos das vidas que foram perdidas e dos sacrifícios feitos. Este lugar é um tributo à resiliência de um povo, sendo ele hoje do norte ou do sul, que mesmo diante de forças avassaladoras, nunca perdeu a esperança da reunificação e paz. A Guerra da Coreia é um lembrete doloroso das consequências da divisão imposta por interesses externos e a força de um povo que sempre buscou a unidade. 관람객들께서는 전시실 관람을 마치고 나가실 수 있도록 준비를 해주시기 바랍니다. Aí tem esse outro aqui que eu acho que, nossa, parece ser de transporte ou de resgate mesmo. Ó, o piloto fica ali em cima e tem essa parte aqui que eu acho que ficaria os soldados. É muito interessante ver de perto essas coisas, porque normalmente eu vejo, assim, não só eu, né, todo mundo, vê só em filme ou em jogo e ter uma noção real do tamanho disso. Infelizmente, tudo isso foi só utilizado para a guerra, o que é uma coisa horrível, mas também é muito interessante ver isso pessoalmente. Aí tem esse grandão aqui, ó. Esse, se eu não me engano, deve ser o Apache, não é? Ah, não. Só parece. Na verdade, porque eu não conheço, né? Mas esse é o Cobra. Bom, esse aqui é o clássico, né? Nossa, esse é o 500MD, conhecido como Defender. Foi muito utilizado desde 1976. Ao que parece, ele consegue ser utilizado para alguns propósitos ainda até os dias de hoje. Mas desde 2017 ele começou a ser um pouco mais deixado de lado por conta de outros modelos já mais modernos. E olha ele por dentro. Cara, é a primeira vez que eu tô de perto de um desse daqui. Bom, e agora a gente está subindo no barco, é um barco de guerra que tem aqui. Aquelas machine gun, né? Olha isso. Olha como que era ali dentro. Não dá pra ver nada. De longe talvez dê pra ver melhor. Fica um bonequinho de um homem aqui para mostrar como que ele ficava sentado ali segurando os controles para atirar. Tem uma entrada aqui, ó. Nossa. Nossa, será que isso aqui é mais uma escotilha de tiro? É sim. Caramba, olha aí. Então, esse aqui é canhão. Tá fechado, ó. Até, não sei se de longe dá pra ver, fica o boneco do cara aqui. Vamos na parte de cima ali agora. Aqui é a zona de controle, eu acho. Ó, todas essas partes vermelhas aqui, ó, são projéteis de quando esse barco foi atingido por alguma coisa, ó. Então deve ter sido tudo tiro. Todos esses vermelhos são de estragos que sofreu, acredito que durante a batalha. Ó, tudo em vermelho aqui. Aqui então é onde ficava o comandante. Ai, difícil subir. Ah, eu acho que é uma simulação. Mas é para simular de quando eu acho que eles estavam sofrendo o ataque.
Nossa, gente, é muito quente aqui dentro. Ah, eu tenho que sair. E olha como que é aqui. Que da hora, galera. Tipo, eles refizeram todo o barco por dentro aqui. E nessa de refazer o barco, eles fizeram toda uma parte para virar um museu de como o barco era operado, da onde que ele fez as missões. Vou entrar um pouquinho só para dar uma olhada. Este barco, chamado de Chansuri 357, faz parte de uma exibição em homenagem aos tripulantes que perderam suas vidas durante um confronto naval entre a Coreia do Norte em 2002. O incidente aconteceu em 29 de junho de 2002, durante a Batalha de Yeonpyong, onde a patrulha da Coreia do Sul foi atacada por barcos norte-coreanos, resultando na morte de 6 tripulantes sul-coreanos e ferindo outros 18. Esse conflito aconteceu na linha de limite norte, conhecida como NLL, uma fronteira marítima entre as Coreias. Durante a batalha, 2 barcos norte-coreanos cruzaram a NLL e abriram fogo contra o barco de patrulha sul-coreano Chansuri 357, o que resultou em uma troca de tiros. 6 tripulantes sul-coreanos perderam suas vidas nesse incidente. Em relação às perdas da Coreia do Norte, relatos indicam que aproximadamente 13 soldados norte-coreanos foram mortos. Essas informações são baseadas nos relatos disponíveis e detalhes específicos sobre os nomes dos soldados norte-coreanos não são amplamente acessíveis. O PKM-357 foi posteriormente transformado em um navio-museu para homenagear os tripulantes falecidos e lembrar esse incidente. Bom, eu achei muito interessante o modo como que eles apresentam ali o acontecimento. É mais em homenagem aos tripulantes que acabaram vindo a óbito. Obviamente, nessa questão entre as Coreias, uma sempre vai colocar a culpa em outra quando acontece fatalidades como essa. Infelizmente, quem sempre vai sofrer nessas coisas é as pessoas que não estão no poder, não tem nada a ver com isso, que no fim são sempre os soldados ou essas pessoas comuns. Agora a gente está indo nessa parte aqui que parece um campo bem aberto. Esses aqui são tropas enviadas desses países da Alemanha, da Suécia, até da Etiópia. Teve tropas que vieram para cá e lutaram a favor da Coreia do Sul. São homenagens aos soldados que participaram daqui. Então assim, foram vários países, ó. África do Sul, Turquia, Nova Zelândia, Canadá, Austrália, Estados Unidos. Estados Unidos teve um total de 1.789.000 soldados que participaram da guerra aqui. Feridos em ação foi 92.000 e mortos em ação 36.574 soldados que morreram aqui na guerra. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui nessa parte do memorial da guerra. Foi muito legal ver as coisas que tem aqui, contar um pouco dessa história para vocês. Infelizmente, as duas Coreias ainda seguem em guerra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu curtir no vídeo. Comenta o que vocês acharam, o que vocês acham da Coreia ainda estar em guerra, o que você acha de um lado ou do outro. Se inscreva se você não for inscrito também no canal, beleza? Valeu, falou e tchau!